Hoje o índice trabalhou em queda, uma queda bem difícil por sinal. Não conseguimos romper a máxima do candle em fechamento da semana passada e também tivemos um volume menor. Tá? Segunda-feira foi feriado, que colaborou também com esse volume, porém não é um bom sinal, né? Aqui era para a gente estar demonstrando força, uma vez que esse candle ele superou em fechamento o candle da semana passada. Temos uma média de 20 períodos como resistência aqui para o preço, essa é de 20 aritmética, o que deixa um cenário aí de indecisão para o índice. Tá? A gente não sabe ainda se a gente vai continuar o movimento vigente da queda ou se vamos ter força na semana seguinte para superar esse patamar aqui de uma vez por todas, tá? Fazer uma superação desses topinhos aqui em fechamento. Lá no gráfico do Indifut, o diário, o semanal, né, melhor, que representa esse momento aí de incerteza do mercado, é esse doji. Tá? Mercado futuro deixando um doji. Temos uma média de 200 períodos nessa região. Então o que pode acontecer? O preço entrar dentro de uma trap zone entre a 20 e a 200 e ficar consolidado aqui no meio, tá? Nesse patamar brigando. Isso numa consolidação bem ampla. Agora, vendo lá para o gráfico, voltando lá para o gráfico diário aqui do Ibovespa, o índice está trabalhando acima da LTB que foi violada. Isso é um primeiro sinal. Porém, para confirmar a virada da tendência, eu gostaria que fizesse uma retração do preço nessa região aqui. Pode ser por cima aqui da linha de tendência ou nas médias móveis aqui, a de 200, por exemplo, para ganhar força para fazer esse rompimento, tá? Com algum padrão de candle, fechamentos interessantes e volume financeiro. Se não, a gente fica brigando aqui nessa região, acumulando aqui em algum patamar de preço para tentar fazer uma bandeirinha de alta, quem sabe, desse primeiro movimento que tivemos aqui. Então podemos ter nos próximos pregões momentos bem complicados, tá? Momentos erráticos para o preço. A gente tem que aguardar qual vai ser o comportamento. Uma vez que ele chegou nesse patamar aqui e sentiu esse antigo suporte dessa consolidação. O preço se segurou muitas vezes aqui, o que leva a ser uma resistência agora bem poderosa. Então ele tem que invadir essa região para vir tentar agredir novamente esse topo da consolidação. Então é esse o cenário que eu vejo para o índice por enquanto. É um momento aí bem complicado para a nossa bolsa. Tá? Podemos ter iniciado uma onda 5, em que tem sub-ondas dentro dela. E a onda 2 ela pode ser bem errática. Tá? Ela pode ser bem errática, montar aqui um flat expandido, por exemplo, para depois iniciar uma 3. Quem sabe testar esse topo, acumular e aí uma onda 5 da 5 para fazer esse rompimento. Tá? Isso daí são probabilidades em um cenário aí de contagem de Elliott num tempo gráfico bem maior como o gráfico diário. Agora partindo lá para o gráfico Infut, coloquei aqui por enquanto nos 60 minutos, a gente detalhar mais essa LTA que a gente está trabalhando acima, ó, foi perdida, né? Uma LTA importante, foi rompida, violada, a gente tinha uma LTA mais inclinada, que era essa daqui, também foi violada, testamos por baixo essa LTA, o que deu uma oportunidade de venda, e uma LTA menos inclinada também foi violada, né? Porém com muita dificuldade, podemos ainda retornar para ela, porque não perdemos nenhum fundo da tendência. Acabei excluindo minha média de 200 períodos aqui. Não perdemos ainda nenhum fundo da tendência que eu consideraria um fundo importante. Por exemplo, esse fundo aqui, ele não fez um rompimento de topo, não é tão importante quanto esse fundo aqui, ó. Esse fundo é mais importante, tá? Então o preço ele deveria perder para confirmar que viramos a tendência, ainda fazer um topo mais baixo e perder também esse fundo que formulou, para acreditar que a gente fez uma reversão. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos para a gente ver essas entradas que tivemos hoje, tá? Foram pouquíssimas entradas. Por quê? Porque o índice encontrou muita dificuldade nessa queda. Logo na abertura do dia hoje tivemos uma entrada, tá? Eu vou estar explicando para vocês por que dessa entrada aqui. O preço ele abre em região de resistência do dia anterior. Então aqui tínhamos um suporte que se torna resistência. Tínhamos topos e fundos descendentes e também uma LTA sendo tocada por baixo. A LTA menos inclinada, essa daqui mais importante, sendo tocada por baixo. Então com essas configurações, quando temos um padrão de candle como esse daqui, uma estrela cadente,
nessa região estratégica, podemos buscar uma venda com stop acima dessa máxima para buscar esse movimento que ele realizou aqui. Tá? Poderia zerar no fechamento do gap ou sair na linha do canal, né? A linha de retorno do canal de queda. Ó. Então a gente tem um canalzinho aqui e ele veio buscar o fundo do canal. Poderia até conectar esse primeiro fundo aqui do preço com esse canalzinho. Então aqui estava uma operação mais limpa, uma operação mais clara. Apesar de que foi na abertura do dia. Tá? Essas operações elas existem quando temos argumentos, né? O preço ele abre em regiões estratégicas, deixa algum padrão logo no primeiro candle, a gente pode participar dela. E aí o preço ele encontra suporte nessa região aqui, ele faz o que parece ser uma bandeira, rompe, porém ele não vai muito longe, né? Temos um primeiro movimento. Então esse rompimento aqui ele pode até ser considerado um rompimento falso, ele não caminha acima do 123,6. Então temos um suporte formulado pelo preço, perdeu, só que ele não evolui, ele retorna para cima desse suporte, o que gera uma operação de compra num tempo gráfico maior, por exemplo 10 minutos. Colocando aqui no 10 minutos, você tem mais claro esse movimento. Ó. Então lá nos 5 minutos a gente tem um gráfico muito complexo, cheio de pavio, porém aqui no 10 minutos você tem um candle que supera o fechamento da barra vendedora anterior, perdendo uma região de suporte importante, com volume financeiro. E ainda no 50% da alta do dia anterior. Ó. Temos o FIBO aqui no 50% dessa alta. Então região importante. Sem contar também que tínhamos a média de 200 períodos sendo tocada como potencial suporte dinâmico para o preço. A superação desse candle aqui pode ser o corpo do candle ou a máxima dele. Tá? Eu gosto de entrar, quando tem um padrão assim em região estratégica, eu já entro no fechamento seguinte e eu vou conduzir lá pelos 5 minutos. Tá? Vou conduzir lá pelos 5 minutos. Fiz a entrada aqui no 10, exatamente quando fechou esse candle aqui, para conduzir esse trade. Porém, olha que complexo que é essa subida do preço. Temos uma complexidade gigante. Uma briga, né, entre compradores e vendedores. As barras aqui, quando elas estavam vivas, os pavios eles podem contar. O preço ele veio, bateu na 200, retornou. Esse daqui teve muita briga, esse daqui teve muita briga. Quando ele superou a 200, ele conseguiu encontrar a abertura aqui do dia como o ponto crucial de saída aí dos players. Tá? Então o preço ele deixou pavio nessa região, né? Terceiro pavio seguido, então já é para zerar a operação. Seria uma operação com stop aqui embaixo, 220 pontos, uma operação de 370 pontos. Então tinha toda essa dificuldade, o índice nem estava andando tanto assim. Uma parcial poderia ser acionada no topo anterior, tá? Aqui no topo anterior, por quê? Porque a gente não sabe se a tendência ela vai reverter. A gente está com um comportamento errático, está com uma subida muito difícil. Temos uma linha de tendência, conectando a abertura com esses topos aqui atrás. Então o preço ele encontra a linha de tendência com média de 200 períodos. Então aqui é uma parcial e conduzir a operação até essa região aqui importante. Porém, se você colocou teu stop no break-even, foi estopado. Pegou só poucos pontos aqui na parcial, 170 pontos, e já foi estopado porque a alta não estava fácil. Particularmente, essa região aqui, ó, depois que ele fez esse movimento de alta, encontrou essa resistência pelos tamanhos dos candles e o comportamento de pavio que a gente tem, não vale a pena colocar uma ordem na pedra aqui no 50% da alta, por mais que ele rompeu topinho anterior. Por quê? Porque você tem um comportamento de alta muito errático, difícil, e quando ele bate na resistência, ele deixa um padrão de candle engolfo, né, uma força vendedora muito forte, com um volume bem expressivo, indicando que os vendedores estão fortes, tanto quanto os compradores ou até mais. Tá? Por que tanto quanto os compradores? Por causa do volume. Né? Olha o volume financeiro dos vendedores, também como estava agressivo. Tamanho das barras, comportamento dos pavios, né? A alta foi difícil. Então não vale a pena você arriscar e colocar uma ordem na pedra no 50 e esperar que o preço faça isso daqui para cima, esse rompimento aqui para cima. Tem que saber interpretar as barras, né, o comportamento das barras para você confiar que o 50%, por exemplo, o 61,8 vai segurar o preço na retração. Quando o preço ele viola os 50% em fechamento, ele colocou à prova o movimento de alta. Né? Então o movimento de alta ele pode ser invalidado por um movimento de queda.
Então esse movimento de queda ele se tornou relevante. O preço ele faz retração no 38,2 para ir lá no 41,4, tá? Ou visitar aqui o fundo novamente. Porém muito difícil de pegar. Então temos um comportamento de barras bem amplas que só foi ficar mais claro quando ele rompeu esse patamar aqui de preço. Ó. Também não andou muito. Esse padrão que ele formulou aqui pra gente está lá no livro Análise Técnica Explicada, que é um oco de continuação. Então aqui você tem um ombro esquerdo, uma cabeça, um ombro direito. Quando o preço perde a neckline, que é o suporte, a gente executa, vou pegar até integralmente, ó, todo esse movimento aqui. A gente executa daqui do ombro direito até o final do movimento, quando ele perde a neckline em fechamento. Aqui, se você enxergou que estávamos dentro de um retângulo, também você conseguiu pegar esse movimento quando ele fez esse fechamento abaixo. Porém, tinha que entrar no rompimento, tá? Entrar no rompimento ou entrar aqui na resistência, média de 200 períodos, com a média de 20. Nesse patamar, a gente já podia construir uma outra linha de tendência. Então, aqui está ela. Construir essa linha de tendência. Então, no terceiro toque da linha de tendência, o preço sentiu, deixou um enforcado, poderia vender no fechamento dele mesmo, para buscar esse movimento aqui. Tá? Essa operação precisava ter uma habilidade de leitura um pouco maior, porque estava bem complexo o mercado hoje. Esse alvo aqui tinha confluência com aquele canal que a gente comentou lá no início da análise. Hoje eu estou abordando com vocês bastante price action, tá? Porque é muito importante, principalmente em dias como hoje, dias erráticos. Então aqui tínhamos uma deriva, né? Deixamos uma deriva, padrãozinho de deriva, queda de volume financeiro. O último candle com volume foi esse daqui, então possível candle de clímax, e depois o volume foi decaindo. Ó. Quando temos o clímax de venda, é normal que a subida do preço ela seja de menor volume, até que o preço ele faça um pullback e comece a subir. O que na verdade ele estava fazendo uma retração de toda a queda. Olha só, ele estava fazendo a retração de toda a queda, parou no ponto 61,8, com média de 200 períodos, que aciona uma venda na rejeição desse candle aqui. Ó. Esse candle fez um rompimento falso, entrou bastante volume financeiro, poderia ter vendido stop lá em cima, tá? No 220 pontos, 230, acima dessa barra, bem mais protegido para pegar esse movimento até o fundo novamente, ou até o 111. Mas olha a complexidade que o preço vai, né? Fazendo topos e fundos descendentes. Se você observa o comportamento do dia, você tem que confiar na tua operação que você fez a entrada e realizando parcial nesses fundos aqui, ó, que o preço vai deixando uma série de suportes e resistências, tá? Regiões para realizar parcial. Se você está com um contrato, aí não tem jeito, tem que conduzir o trade conforme ele vai fazendo novas máximas em uma linha de tendência aqui, por exemplo. Quando o preço ele rompeu novamente esse canal, fez o pullback e rompeu, poderia ter pegado a operação de compra, só que era muito mais arriscada sem volume financeiro e com a 200 na cara do preço. Porém, essa operação de compra existiu, ó, 61,8 aqui no topo, para buscar o 100% do pivô. Então, aqui você tem um pivô de alta, ó, o preço está te convidando para participar com essa barra aqui, ó. Beleza? Essa barra aqui foi a barra de entrada com stop aqui. Por que que é essa barra aqui? Fizemos um primeiro movimento daqui até aqui. Essa barra ela veio até o 38, 50% e frustrou os vendedores, perdendo a mínima de uma barra importante, uma barra forte, que era essa barra de venda aqui. Ó. Muitos traders foram estopados aqui achando que o preço ia cair de volta para o canal para testar fundo novamente. Não aconteceu. Então aqui poderia ser uma operação que deu errado. Teve volume financeiro, teve um padrão de engolfo, na região estratégica, topos e fundos descendentes, a linha de tendência, porém não demos continuidade. Então até me pediram para comentar de operações que poderiam dar errado, essa daqui foi uma delas. A correção desse movimento de alta não teve volume, para começar. Chegamos em uma linha de tendência, deixamos um padrão de engolfo, perdendo mínima dessa última barra aqui maior que teve na alta. Voltamos para dentro do antigo canal, perdemos mínima da barra vendedora. A barra teve volume amplo na parte da venda, né, em comparação aos volumes anteriores. Perdeu mínima, não conseguiu continuar, o stop estava aqui em cima, então foi estopado. Então, na verdade, os compradores
aproveitaram esse movimento de frustração para levar o preço numa retração maior, deixar o preço mais caro para realizar depois uma venda. Quando o preço ele encontra 200, tem uma 20 aqui dando sustentação para ele, ele está dentro de uma trap zone. Porém, você tem que operar a favor da média de 200 períodos. Se a média de 200 períodos está acima do preço, ela é mais importante. Então é mais seguro você vender nesse patamar aqui, nível de FIBO da queda, para continuar o movimento de queda vigente, do que você querer comprar aqui, ser enganado, chegar na 200, ser frustrado para continuar o movimento de queda. Tá? O preço está dentro de uma trap zone. Então ou é não fazer nada, ou é buscar vendas na parte superior aqui da média de 200 períodos. Então, como eu disse, aí foi um dia bem complexo, né? Então temos várias situações de alargamento. Isso aqui é um alargamento, isso aqui é outro alargamento. O preço ele vai se alargando, que torna ainda mais complexo as análises. Então era um dia para você selecionar muito bem as oportunidades de venda. Por exemplo, essa daqui da entrada foi uma oportunidade bem clara. Aqui na resistência poderia também ter dado uma entrada, porém foi muito complexo esse meio aqui do preço, essas barras bem amplas. Tentamos até fazer um pivô de alta, foi frustrado. Operação de rompimento, sempre muito perigoso, o que levou de volta para o fundo do canal e região aqui. Quer ganhar 6 meses de Profit Chart Pro para operar com BTG Pactual Digital? De alvo, de um ombro cabeça a ombro de continuação. Também foi outra operação, mas tudo bem complexo, beleza? Então, dias assim, diminua a expectativa, né? Opere menor para pegar movimentos também menores, tá? Não crie expectativa de que o preço ele vá muito longe. Beleza, pessoal? Então essa é a análise de hoje. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários.